A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco Edson Varela, conhecido na cidade, tem um blog muito famoso na cidade, tem um programa na Rádio Clube todos os dias, e, enfim, é uma pessoa que realmente conhece e é um belo de um analista, não só político. No esporte ele anda meio devagar, porque como torcedor do Grêmio não tá aquela bola toda, né? Mas conhece disso tudo também. Mais uma vez estamos com o Alair Cel aqui ao nosso lado, que vai nos ajudar, a interagir aqui com eles, bater uns papos sobre as coisas que acontecem não só em Lages, mas em toda a Serra Catarinense. Tudo bem, Cel? 100%. Mais uma semana boa, né? E ainda mais com o Edson conosco aqui, que é, como dizia o Laurindo, prata da casa. Exato. Já tem uma história, né, Edson? Legal, gente. Um abraço para vocês, um abraço para quem está em casa, para o Cel, para o Marcelo. Eu tava contando aqui umas histórias dos bastidores, dos períodos que a gente desenvolveu o projeto também aqui na Nova Era TV. E são bons momentos, né, Marcelo? São coisas, são situações assim que a gente vai ficando mais velho, vai ficando saudosista. É verdade. Aí começa a buscar histórias, até aí que bom que a gente tem história. A idade chega. Exato. Que nessa mesa somar passa dos 100 anos. Isso passa bastante. As histórias sempre a gente se oxigenar um pouco, porque o dia a dia de matar um leão por dia não está fácil. Edson, mas conta um pouquinho pra gente, As pessoas, claro, na cidade te conhecem, na região te conhecem muito. Como é que você entrou nessa história da comunicação? Porque a tua formação é de Direito, né? Sim. Como é que começou toda essa história aí? Na verdade, eu comecei na imprensa em 1988. Vamos fazer agora, dia 4 de janeiro, 38 anos. 38 anos. É uma trajetória longa. E eu comecei ali no SCC, na Rádio Clube, no SCC TV. O pessoal dizia, você é do tempo da TV Planalto. Eu não peguei mais a TV Planalto, mas foi meio ali pós-transição de TV Planalto, porque eu cheguei em 88. E o gosto pela informação local, porque eu sempre tive em mente essa situação do que? De nicho, que se você quiser qualquer informação nacional, internacional, na época pelos jornais, agora pelos portais, é fácil. Mas a informação local e regional, ela precisa ser buscada de maneira mais cuidadosa. Quando a gente criou a TV, foi bem isso que era o principal. Tu tem que ter uma local. Tu tem a Globo, que é nacional, tu tem a Discovery, tem tudo do mundo. Mas a local, não. Mas da paróquia você... É nós, tem que ser a gente, né? Tem que ir atrás. Daí foi perseguindo isso que eu acabei, além da Rádio Clube, do SCC, eu passei a atuar no Correio Lajano. Trabalhei 5 anos como colunista do Correio Lajano, ali entre 96 e 2001. E estamos ali. Lá no SCC, por exemplo, eu trabalhei de repórter de rádio, repórter de TV, fui até gerente de jornalismo. Então, tem essa situação de ir valorizando aqueles que vão apostando na linha de trabalho. Edson, me diga o seguinte, é claro, a tecnologia ajudou em muito, mas o excesso de informação também, como é que tu consegue administrar? É evidente que você tem que correr muito mais atrás. A informação vem muito mais fácil, mas como é que define quando é fake news, não é fake news? Porque às vezes vem muita informação também, isso é difícil, né? Pela lida, a gente acaba percebendo isso logo que chega o conteúdo. A gente percebe, nós aqui em âmbito de Lages, de Serra Catarinense, a gente não trabalha muito com a preocupação do fake news porque é desarmável com facilidade. Mas a gente trabalha muito com aquela realidade de pessoas que enviam conteúdo tentando se promover ou tentando atacar uma outra pessoa em cima daquilo que estão enviando. Então é preciso ter muito cuidado para fazer uma triagem disso e você não servir como uma escada para alguém para praticar algo que de repente não está dentro da linha do que é uma linha de informação, de jornalismo, de conteúdo. Mas isso fica muito mais fácil as pessoas passar esse tipo de informação através da rádio, né? Porque daí você não tem muito como... Às vezes as pessoas ligam para lá e daí como é que você... Olha, Cel e Marcelo, a rádio, nós temos um programa, a Hora da Corneta na Clube FM, que completou agora 13 anos no ar.
Tá? O programa no começo, até falo disso porque é fato, a ideia era ser um programa mais combativo, mais crítico. Mas logo que eu cheguei nele, eu percebi que depois das 6 da tarde, as pessoas passaram um dia corrido, como você falou, matando um leão por dia, elas não querem muito o mundo cão, não querem muito o caos. O que é que nós fizemos? Nós procuramos trabalhar mais uma linha mais de entretenimento, mais descontraído, com pitadas de criticidade, de voz para a comunidade através de mensagens, principalmente no WhatsApp. E essa questão do ao vivo, a gente tem um cuidado extremo, as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque daqui a pouco chega na hora ali uma mensagem e você fica entre dar aquela informação ou deixar de dar e outros virem a informar, e você perdeu aquela oportunidade de ter feito isso. Mas o que é que nos leva a fazer isso? Exatamente a cautela. Eu tenho um exemplo bem recente e que diz respeito a isso, que é a questão daquele tiroteio que deu na academia na Avenida Presidente Vargas. Certo. A informação chegou para nós em tempo real. Mas nós para mim chegou, eu considerei uma coisa tão gritante, tão absurda, que poderia dar problema para a academia, para quem atirou e para quem foi atirado. O que é que nós Sem fizemos? saber do que tinha acontecido, né? Exato. Nós optamos por segurar a informação e aguardar os desdobramentos para não nos afobarmos e conseguir. A dimensão é muito grande. Exatamente. Né? Então são situações que precisam ser dosadas gradativamente, até para você não expor e não se expor. Mas só com a experiência que te leva a esse tipo de coisa, né? Exato, exatamente. E às vezes a gente na ânsia Esse filtro em si, né? Porque é um filtro. Tu é um filtro ali na hora que tu vai ler aquilo. Exatamente, na ânsia de informar, às vezes se perde, né? Na questão do blog é mais fácil, né? O blog é mais tranquilo. Você consegue captar outros tipos de informação até para você... Dá para filtrar bem no blog. Filtrar bem, O blog eu iniciei ele em 2007, nós estamos aí com 18 anos com ele no ar. Há um filtro, há sempre a tendência, a gente fala de qualquer coisa do mundo, mas que tem a ver aqui com Lages. Que tem a ver com a região. Por quê? Porque se o lagiano quiser informações do tarifaço, vai para a Folha de São Paulo, vai para o G1. Mas se quiser saber o reflexo do desemprego no setor madeireiro, do tarifaço, em Lages, vai ter que... Isso mesmo, vai ter que vir em Lages. Vai ter que recorrer. E é isso que a gente procura fazer, essa tradução mais em âmbito de paróquia, como eu digo. E está muito grande mesmo esse tarifaço? Vamos falar agora, tu está por dentro? De Lages, em Lages. Nós estamos gravando esse conteúdo aqui na virada de setembro para outubro. O que é que aconteceu? Saiu no dia 28 de setembro, agora segunda-feira, o dado oficial, porque uma coisa é você dizer, o tarifaço vai causar desemprego por causa do setor madeireiro, outra coisa é a gente receber, como nós recebemos final de julho e agosto, uma série de informações na Rádio Clube dizendo, a empresa tal demitiu tanto, a madeireira tal demitiu outros tantos. E qual é a realidade? A realidade vem com o dado oficial. E agora no dia 28 de setembro vieram os dados do CAGED informando, até decorei os dados, que entre julho e agosto, Lages fechou 303 mais 183, 486 vagas na indústria. Só na indústria foram desligadas 486 pessoas a mais que as contratações feitas, porque o CAGED, que é um braço do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, trabalha com a seguinte realidade. Ele pega os dados das admissões, os dados dos desligamentos, e daí a diferença disso é o quê? Ou a empregabilidade ou o desemprego. Mais emprego ou desemprego. Então o tarifaço tem esse reflexo prático em Lages. Houveram 486 demissões. Da indústria madeireira? Não, na indústria. Não é madeira só. Mas, só que como prevalece em Lages a indústria madeireira, a maior parte, dá para dizer sem medo de errar, é na indústria do setor madeireiro, da exportação para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia do que é que significa esse quantitativo, em Santa Catarina inteira, no estado inteiro, nos 295 municípios, foram 3 mil demissões na indústria em setembro. Dessas 3 mil demissões, dessa diferença de contratações e demissões na indústria em Santa Catarina, 303 foram em Lages. Então Lages significou 10% da perda de empregos no setor da indústria, atribuímos isso à madeira,
em função, naturalmente, acreditamos, do tarifaço. Mas isso não tem um efeito dominó? O comércio também não entra nessa escala? Porque eu quero te dizer até o seguinte, assim, eu transito muito no centro ali, a gente tem visto uma movimentação bem pequena, nem naqueles dia 1º ao dia 10, que normalmente era o pico, assim, a gente vê, e assim, você vê as lojas com fluxo muito pequeno menor de pessoas. Isso não tem um efeito dominó? Ainda não, do tarifaço no comércio. Ainda não é... Por quê? Porque quem perdeu o emprego em julho e agosto, o que é que vai acontecer com esse trabalhador? Ainda tem os 3 meses lá de... É 6 meses, né? Vai até 5 do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Exatamente. Tem aqueles 5 meses do seguro-desemprego. Então, essa pessoa vai procurar emprego, vai precisar de emprego lá em janeiro. Perfeito. Então, essa pessoa mantém, em tese, um certo padrão salarial. Até o final. Mas daí do ano. vai repercutir no comércio. Sim. No começo do ano, essa pessoa daqui a pouco... Ou está priorizando a alimentação e não está indo para as compras. Embora eu atribua muito a questão de uma certa desacelerada no comércio, a questão do e-commerce, o termo chique, a venda da internet. Né? Nós estamos com a realidade da venda online que não tem volta. Não. E eu dou um exemplo meu aqui. Eu queria comprar uma air fryer nova porque estragou. Lages 427, 429. Paguei quanto na internet? Pegando na mesma loja Magalu, não tem mais problema. 247. A mesma. Então, e lá na prateleira 478. Então nós temos essa realidade para o comércio. O que é que o comércio precisa fazer, o comércio local? Ele tem que se reinventar com diferenciais. Eu continuo acreditando e apostando, porque todo mundo adora o comércio de rua, o comércio do shopping. Todo mundo adora estar flertando lá com a mercadoria. Mas na hora de colocar a mão no bolso, o consumidor vai pensar... 50% nesse caso? Por que o Alair vai pagar R$400 por um item se ele pode pagar 200 na internet? E chegando, tu pega aqui na loja. Exato. Então o que é que Não, eu peguei ali. Foi em 2 horas. Eu comprei e fui pegar. E eu fui de manhã e estava o preço do... As farmácias também trabalham nessa realidade. Se você for no balcão, eu tomo um remédio ali para loucura e sei como é que é. Se você for no balcão, o valor é 1. Se você comprar pelo aplicativo, é menor e você passa na farmácia e pega. Então, qual é a política disso? A política é incentivar você a ir pro online por parte das empresas. Por quê? Porque no momento que o cliente está indo para lá, eles estão educando o cliente a depender mais da internet, e com isso eles vão conseguir reduzir as estruturas humanas. Emprego. Sem dúvida, porque eles querem, porque é muito caro um funcionário. Eu tenho sabe o que é um funcionário. Eu tenho um dado que eu até compartilhei na Rádio Clube, no programa, a respeito de São Joaquim. Eu fui abastecer, o frentista, geralmente a gente procura conversar, porque a melhor maneira de você buscar informações, às vezes, é conversar com as pessoas, e eu faço muito isso. E o frentista dizendo que, além de ser frentista, ele trabalhava para ajudar um colega que vendia para a Shopee, agora eu lembrei. Sim. Em São Joaquim, ele disse que teve um dia que eles entregaram 500 encomendas. São Joaquim... Só da Shopee? Olha, exatamente. É muito. São Joaquim é muito. É 15% da população de Lages. Não é a segunda maior cidade da Serra. 15% da população de Lages. Então isso dá uma dimensão de como está a compra de internet. Então isso responde a você a situação que se visualiza no comércio. Eu continuo sendo otimista e apostando no comércio. E até te digo um dado positivo: a situação do desemprego em Lages em setembro não foi pior, porque o comércio contratou mais do que demitiu. Parece-me que foram 65 contratações a mais. Mas o que está bombando mesmo em Lages em termos de geração de empregos, para a nossa audiência saber, é a prestação de serviços. Que daí entra o ensino, entra a saúde, entra a tecnologia e inovação. Em setembro foram contratadas 150 pessoas a mais, 156 pessoas a mais do que as demissões ocorridas em setembro. Isso no setor da prestação de serviço. Nós temos laboratórios, clínicas, hospitais particulares, inclusive aqui, em que o empreendedor da área médica segue investindo muito. Sem dúvida.
E são vários, né? Exato. E daí essas estruturas precisam do ser humano para operacionalização. Então é um setor muito otimista. Eu citei a saúde, mas temos a educação também, Uniplac, Favest, os colégios, Santa Rosa, em geral, fazem uma atração. E ainda falta mão de obra, tá? Estava falando nessa semana no Aprender Brincando, que são clientes também meus, só está faltando para a educação inicial. É difícil tu manter das séries iniciais. O reflexo da questão da saúde passa pela quantidade de farmácia que nós temos na cidade? Na verdade, eu acredito... É um absurdo, né? Na verdade, eu acredito que não. Por quê? Porque essa quantidade enorme de farmácias em Lages é a mesma realidade de outras cidades. O que aconteceu com a farmácia? Questão cultural, mas hoje a farmácia não é só farmácia, né? Ela tem uma loja de conveniência. Na verdade, compra até suco. Na verdade, não. A proliferação de farmácia acontece por causa do lucro que dá para quem investe. Hoje você tem uma farmácia, se você tem uma rede, então nem se fala. É igual, nós temos do trabalhador em Lages que tem 10 já, 11. Exato, então o que acontece? Hoje é muito vantajoso, daqui a pouco os donos de farmácia estão nos assistindo e eles sabem melhor que nós essa realidade. Eu não sei o que é que dá mais dinheiro hoje, se é farmácia ou ótica. Porque a margem de lucro é maior, então por isso que a tendência é acontecer isso. A gente já é doentinho por excelência, daí vem uma farmácia em cada esquina. Adoro um xarope. Exato. E o pior é que a gente também tem, culturalmente, a gente tem se automedica, né? Verdade. Eu sou se eu passar na farmácia ver promoção disso, daquilo. Nem que não precisa, ele compra. Não sei nem para que precisa, o cara tá comprando. Como é que é aquela história? Eu fui consultar um médico, ele me disse que eu era hipocondríaco. Daí eu tô procurando agora um remédio para isso. Será que tem? Da drogaria da Catarinense. Lá de cima. Até a Van tem umas 15 farmácias, não tem 1 quilômetro. Lages tem perto de 200 farmácias. A última contagem parece era bastante, né? Dá uma média de... seguramente uma farmácia para cada 1.000 habitantes. Então tá bom, não vai todo mundo ver farmácia. Essa é a realidade. Os únicos lugares que tem sempre gente são as farmácias. E uma coisa, eu digo, eu sou farmácia, eu entendo, eu tomo 2 remédios de manhã, tomo 2 à noite, então eu... Tô bem parecidinho nós, ele só tomou Tada. O famoso Tada, apelido dele. De farmácia, eu entendo, eu recomendo. Eu não sou fiel à farmácia. Eu pesquiso na hora de comprar meu Elifore, que é um remédio que o Dr. Júlio Gargione conseguiu resolver minha enxaqueca. Conseguiu resolver? Elifore é o nome do remédio, tá? Opa, vou anotar que eu não tenho eu só de enxaqueca. Só de enxaqueca também. Nós dois que andava meio cansado, meio desanimado. Ele resolveu também, o Dr. Júlio Gargione. Toma um remédio chamado BUP. B-U-P. Muito bom. Anota aí também, Marcelo, que isso aqui anda dos cursadinhos. Tenho pressão alta. Você tem pressão alta? Tenho também. Ara2. Toma o Ara2. Apesar de ser seco desse jeito, eu tenho problema de colesterol alto. Tomo como é que é? Rosuvastatin. Então, agora me apareceu uma tal de diabetes aí, ó. Diabetes? Diabetes? Agora é pré-tia. Pré-tia agora. Vou fazer exame para ver se eu não tenho isso também. Cara, Marcelo, tu fez onde o exame? Eu tô indo num amigo nosso da acupuntura, o doutor João Luiz. Daí eu disse pra ele, cara, eu ando com uma dor de cabeça. Daí disse, Marcelo, nós temos que ver o cardiologista. Assim, não vou, cara, senão ele vai me arrumar mais 10 coisas aí. É verdade. Mas na verdade eu aprendi com o Dr. Júlio Gargione, que é uma referência para mim em neurologia em Lages, que nem sempre o teu problema de saúde é causado por uma situação e às vezes por outra. Por exemplo, o meu problema de enxaqueca tinha uma coisa ligada à falta de produção de uma substância que essa medicação veio resolver. Perfeito. Sabe? Então, era falta de algo, não, né? E esse pecado que o Marcelo comete aí, que eu também já o fiz, ainda faço às vezes, que é da automedicação, de tomar um Dorflex porque acha que vai dar dor de cabeça, vai tomar um Anador, vai tomar... isso é um veneno. Se eu sair de casa que eu só acho que hoje eu vou ter dor de cabeça. Então, aqui, já dá uma... Quando a gente faz automedicação, a gente não está curando a doença, a gente está tratando ela para ela. Ela quieta. Vai alimentando ela.
nossa prosa virou um espaço de saúde. Gostei disso aí. Marcelo, vamos chamar o comercial e depois a gente fala de mais... Tem mais pergunta para ele de remédio. Vamos lá. Quero saber mais remédio. Vamos falar de mais remédio depois do intervalo. Nós estamos hoje conversando aqui com o Edson Varela, pessoa bem conhecida na comunicação de Lages aí, e estamos trocando umas experiências, né? Partimos agora para o lado da questão da saúde aí, da medicação, mas é porque o nosso programa sempre teve esse objetivo, fazer um programa leve e realmente bater papo das coisas do cotidiano, como você diz, da paróquia, como você comenta muito, e a gente está aqui batendo um papinho. Vamos voltar na segunda parte aí, tentar focar algumas ações que o Edson também tem um conhecimento muito grande. A cada mensagem esquecida, a autoridade da sua advocacia derrete. Chega de perder credibilidade por desorganização. Está na hora de virar o jogo. Fale com a Just Plus, software completo de gestão jurídica, organização e mais faturamento para o seu escritório. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido. Bom, gente, estamos retornando aí para a nossa segunda parte do nosso programa, né? Conversando aí com o Edson. Edson, como é que você vê hoje o cenário político na cidade de Lages, aí, depois daqueles atropelos todos que nós tivemos na administração anterior, e agora com 9 meses, né, de administração aí da prefeita Carmen? Assim, como é que você tem sentido a reação da população em si e das coisas que estão acontecendo? Primeiro, em relação à gestão da prefeita Carmen Zanotto, tu falou 9 meses,
Já deu tempo para uma criança nascer, né, na gestão. E o que é que nós visualizamos em relação à administração da Carmen Zanotto? Existe uma cautela muito grande da cidade e dos vários setores da comunidade, inclusive da imprensa, em evitar jogar pedras na prefeita Carmen Zanotto, por um entendimento de que a cidade estava numa situação complexa e que precisava de uma virada de chave. Então existe essa cautela. Mas, na minha visão, a Carmen tem abusado da cautela dos vários segmentos. Por quê? Porque a cidade já precisaria de mais respostas em termos de gestão. Por quê, inclusive? Porque tem um governo do estado alinhado e aliado presente aqui, sempre aqui, que poderia, na minha visão, despejar um pouco mais de recursos. Ele está fazendo isso em outras partes de Santa Catarina. Logo, não é uma crítica, é uma constatação de que nós poderíamos explorar um pouco mais o governo do estado, tá? Em termos de obras de maior repercussão. O varejinho é normal, e na minha visão a prefeita peca até no varejinho. Porque eu concordo contigo, assim, você quando assume uma administração, você tem o ônus e o bônus. Exatamente. Você sabe toda a situação. Que você tu vai entrar pegando a cidade. Principalmente a questão financeira, hoje o Portal Transparência deixa muito claro qual é a situação. Então, assim, eu até comentei em algumas oportunidades aqui que a cidade, ela está entrando num processo de naturalidade. O que não estava sendo feito anteriormente não era natural, né? Porque ficou jogada. Agora ela passou a ser natural. Então não tem nada, como você colocou, excepcional acontecendo. Exato. Eu falei que a prefeita está pecando no varejinho. O grande problema estrutural da administração do Antônio Seron foi a questão de infraestrutura de rua, de buraco de rua. Um buraco na frente do Shopping Gemini ficou 2 semanas sem ser fechado. Agora, foi fechado, eu acho que soltaram até fogos de artifício pela providência. Então, eu entendo que há um pecado generalizado em relação a essa questão da infraestrutura da cidade. A cidade, ela está nessa realidade porque o asfalto venceu. Isso aí é leva de asfalto da época do Raimundo Colombo, lá no começo do século, na administração. E asfalto dura 15, 20 anos e nós já estamos há mais de 25. Ele vai apodrecendo. Exato. Então, o que acontece? É preciso dar um susto nesses buracos. E daí o pessoal pode estar dizendo, mas está falando um probleminha tão pequeno. Não é pequeno. É o que irrita o lagiano. Você sai na rua e o pneu vai pro buraco, mas é só tu descer logo aqui na frente do Lecanário, tá quanto é, Marcelo, ali, o buraco? E onde que a administração, na minha visão, opinião de quem está de fora, daqui a pouco lá dentro é diferente, está pecando. A equipe da Secretaria de Obras, comandada pelo Coronel Kleber, que é uma equipe boa e ele é um excelente gestor, está deitando o cabelo para revitalizar a Avenida Cará. Na minha visão, essa equipe deveria estar nos bairros, nas ruas, tapando os buracos e organizando a cidade. E ali deveria estar sendo licitado para alguém tocar a obra. Então, enquanto você desloca o time que é bom, Deus o livre, eu não estou jogando pedra no time. Para titular ainda, né? Para fazer uma obra que você poderia ter licitado e deslocar essa força de trabalho, esse asfalto do Cisama mais para o nosso bairro. Porque tem local, gente, vou citar um exemplo, a subida da Penha em direção a Camões, ali não dá mais para tapar buraco, tem que fazer uma camada nova. Então essa equipe da Cará, que está fazendo um trabalho bom e é uma equipe boa, poderia Estão fazendo muito bem feito. Exatamente. Né? Então, na minha visão, há esse erro de leitura de prioridade da administração, ao invés de... Ou não, Edson. Pode ser questão de visibilidade também. Pode ser que passe por aí também. Pois é, mas a questão de visibilidade, Céu e Marcelo, se você anda na Cará, revitalizada, bonitinha, gostosinha ali. Você não, isso vai ter o reflexo lá na frente. E você diz assim, mas essa prefeita é 10, olha que avenida boa. Mas daí sai dali, cai em 3 buracos, o pensamento positivo não é na cara. Já sumiu. Exato, até porque nós temos a tendência de você faz 10 coisas boas, 10 coisas, 9 boas e uma ruim. A ruim que vai prevalecer. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Então, na minha visão da infraestrutura, o problema reside nessa situação. Eu não defendo e não preciso disso, mas a gestão do Seron. A gestão do Seron em termos de asfalto,
Olha, foi de excelência. Vocês não fazem ideia, e tenho certeza que fazem, da quantidade de pavimentação asfáltica que foi executada na cidade. 18 anos, né? Mas depois da operação do GAECO e dos desdobramentos, que é de conhecimento de todo, parece que a cidade foi meio que abandonada. E tudo aquilo de bom que foi feito ficou no segundo plano, e a nossa reclamação passou a ser o quê? Dos buracos, da cidade às escuras, da saúde. Da saúde estava muito isso aí. Né? Exatamente. Então, se não tivesse deixado cair a peteca sobre a iluminação pública, que virou um caos coletivo ali de reclamação, com razão, e tivesse mantido uma infraestrutura de buracos na cidade, eu tenho certeza que a administração teria passado de ano, coisa que ainda causa reflexos de lembranças não boas por causa dessa realidade infraestrutural, né? Porque foi muito agressivo, né? Assim, os momentos que passou a administração anterior com relação àqueles problemas todos ali foi extremamente agressivo, porque o contexto não ficou só na cidade, né? Foi Exato. a nível de Lages. Exteriorizou o nome. Muito, né? Então ficou bem complicado isso aí. Marcelo, você citava 9 meses da administração. Por exemplo, nós precisamos de obras de vulto. Vou citar um exemplo. Um dos primeiros passos da prefeita Carmen Zanotto, inclusive antes de se eleger, antes de tomar posse, depois de se eleger, foi costurar a possibilidade de uma abertura da ligação do bairro Ferrovia com o bairro São Miguel, ali na linha férrea. Por quê? Por causa do caos no trânsito no viaduto da Penha. Agora, a Terra Engenharia está executando uma obra para implantar um loteamento no pé do Morro Juca Prudente. Então, o que já é caos na Penha vai duplicar, porque vai ter mais 3, 4, 5 mil moradores lá. E a solução que foi pensada no começo da gestão para interligar o Ferrovia ali ao São Miguel, murchou, não tem nenhuma notícia mais. Sumiu, né? Exatamente. Então são essas descontinuidades que geram uma expectativa e depois uma frustração. Mas assim, são só 9 meses. Se não mudar a legislação, são 48 meses ao todo. Logo, tem tempo para fazer isso, mas a gente espera que... Eu particularmente, assim, nós vamos analisar a nível estadual também, dentro da visão que a gente tem. Eu me preocupo muito na questão do esporte, até porque eu militei lá na fundação durante 7 anos, e o que eu tenho visto é que as coisas a nível local, para o nosso povo, como os jogos comunitários, essas coisas assim, ela não está tendo o devido respeito que deveria ter pela administração. Porque tivemos o Parajás, na festa tudo é certo. Quando vem festa, meu filho, aí é coisa mais fácil. Quando é um evento, é evento, né? Mas assim, eu conversei, inclusive com a prefeita a respeito disso. Já devia ser implantado, não precisa ser exatamente no modelo como nós estávamos lá, mas que se já teve o Parajás agora, era uma grande oportunidade de retomar o Parajocon, que nós fazíamos na época. Eu não estou fazendo comparativo nesse sentido, estou fazendo comparativo de coisas que tem que ser feito para as pessoas da cidade. Daí você traz uns jogos desse a nível estadual, para deficiente, assim, por que não voltar a implementar para Lages e região? Nós tivemos uns jogos comunitários de Lages, que você inclusive participou algumas vezes, correndo, enfim e tal, e que nós chegamos a 9 mil pessoas diretamente participando. Hoje nós temos no máximo 3 mil pessoas. Então tem alguma coisa que fica faltando, e assim, a carência do nosso povo, né, das pessoas do nosso bairro, a grande atração são os jogos comunitários. Considerando que agora ainda tem uma infraestrutura reforçada, essas emendas do deputado Márcio Machado levando essas quadras que precisam de manutenção. Precisam de manutenção e não estão sendo aproveitadas. Exatamente. Tinha que tal uma modalidade de Jocol para utilizar essas estruturas? Então, exatamente. Nos bairros, né? Tem vários bairros. Interage, tem várias. Isso aí é um troço muito legal, né? Tem aqui no Ivo Silveira, tem aqui perto do Supermercado Forte, ali tem um grande também. Então tem coisas que dá para ser feito fora dos bairros, né? Tem muitos, né? Então são coisas que deveriam, acho que no segmento do esporte também teria que ter dado uma olhadinha de uma forma diferente. No segmento da indústria, da geração de empregos, nós continuamos, passou a administração anterior, não deu conta, a palavra é essa,
e 9 meses se passaram e atual também não, sobre a questão do Distrito Industrial de Índios. E se não vai se resolver aquilo ali, pelo menos não se discurse, não crie uma expectativa. Não ganhe voto em cima disso. Eu, particularmente, eu acredito que é uma realidade muito distante a implantação de um Distrito Industrial nos Índios. Por quê? Porque eu tenho conhecimento técnico da necessidade. Estamos falando de 35, 40, talvez 50 milhões de reais para você conseguir fazer o acesso à rede de energia, asfaltamento, rede de água, rede de esgoto. Por quê? Porque se a Terra Engenharia vai fazer um loteamento e precisa cumprir todos os requisitos previstos na lei que o Ministério Público fiscaliza e exige com razão, a prefeitura vai ter que fazer um loteamento na mesma linha. Não tem como a prefeitura ir lá e fazer um potreiro e disponibilizar para a empresa. Então nós temos não é só o terreno pelo terreno, exatamente, né? Tem que ter uma infraestrutura toda. Então assim, é outra coisa que está demorada na minha visão, e já que a administração anterior pecou nesse quesito, porque não deu nenhum passo prático de visualizar lá uma coisa feita, passaram-se 9 meses e ainda não se fez nada desse sentido. Não foi falado, né? Não se foi falado ainda. Exatamente. Isso só é falado na época da campanha. Edson, vamos sair um pouco da nível da nossa cidade. Claro que nós temos reflexos. Falando em campanha, tem campanha já, né? Está chegando. E a nível de estado, aí, qual é as pessoas aí que meio que entendem da história dizem que o Jorginho Melo navega muito calmo? Ou ele tem algumas... Eu acredito que a campanha eleitoral do ano que vem, envolvendo o Jorginho Melo e o João Rodrigues, que não vai recuar, vai ser um Grenal. Não tem como você puxar uma perspectiva. Por quê? Porque vai depender muito de circunstâncias externas. E a circunstância externa chama-se Jair Bolsonaro. Passa pela nível federal. Passa, não adianta. O catarinense vai votar em quem ele apontar o dedo. Se o dedo é bom ou o dedo é podre, o catarinense não quer saber. Não pode não ter dedo. Não pode não ter dedo. Não pode faltar dedo. Então, quem o Jair Bolsonaro, e aí ele, não são os filhos dele, direcionar, vai ter maior chance. O João Rodrigues não desgruda da hipótese de que ele é Jair Bolsonaro. Os dois são, Exato. Não, mas o João Rodrigues ele sempre faz que ele é raiz. Ele é roxo. E o outro não é roxo. Exato. E só que o Jorginho tem uma leve vantagem aí, porque é o governador atual que vai colocar embaixo da asa o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro para concorrer ao Senado. Sim. E daí o pessoal diz, mas vocês da imprensa não consideram um absurdo esse negócio de vir um vereador do Rio de Janeiro concorrer ao Senado? Não adianta nós combater, criticar. Vai acontecer. E ele já está morando no estado. Exato, né? A maioria dos catarinenses quer isso. Então não adianta você remar contra a maré e dizer absurdo, isso não pode acontecer. Não adianta. Já existe até uma pesquisa aí, não sei até onde tem a credibilidade, que é ele e a Carol Detoni que se destacam, né? A grande dúvida é quem é que vai ser o segundo nome. Se é a Carol Detoni, a Carolina Detoni ou o Esperidião Amin. Eu torço por ela. Eu torço por ela. Eu só não votei nela para deputada federal em 2022 porque eu votei na Carmen para deputada federal, que já permite a gente entrar no outro assunto, que é o que, Alaircel? Quem vai se eleger? Quem vai se eleger primeiro? Nós não temos ninguém. Marcelo, eles fazem a pergunta, eu que estou fazendo agora. Quem é o federal de Lages para devolver a representatividade na Câmara em Brasília? Dizem que pode ressurgir Raimundo Colombo. O Raimundo Colombo, ele até pode vir. Eu tenho essa informação pelo MDB. Seria isso? Eu vou contar para vocês, mas não conte para ninguém. O Raimundo não quer concorrer a federal. Ele não quer? Ele não quer concorrer a deputado federal. Ele disse para alguém que frequenta o meio dele, eles se reúnem toda quarta-feira para jogar um carteado e colocar a prosa em dia. E ele disse que não teria interesse em ir de novo para uma ritualística, tudo de novo, gastar dinheiro, percorrer o estado, sem ser algo garantido. Porque o Raimundo levou 2 lapadas, 2018, 2022 para o Senado, que realmente desacorçou um pouco, né? Desacorçou. E ele principalmente depois de ser governador. Né? Exatamente. Mas foi um retorno, né? Ele recebeu o que ele plantou. O Raimundo continua acreditando, e daí eu não digo isso
pelo Raimundo, mas digo isso pelo contexto jurídico, Na hipótese de assumir no lugar do Seifer, ele continua acreditando que ele assume o lugar de Jorge Seifer. do Seifer. Como é que é o primeiro nome? Jorge, né? É Jorge? Jorge. Ela nem lembra do Jorge. primeiro Só nome. sei. Mas vai acabar a eleição, o homem vai sair de lá e ele quer assumir. Porque tem um problema também. Tá acabando. Né? Mas agora que ele está fazendo 4 anos, agora que ele está chegando na metade do mandato. Não, na verdade vai fazer 3 anos. 3 agora. anos, é. Não, fez 3 anos, vai para 4 agora. Mas agora em outubro, agora esse mês. Esse mês nós de estamos eleição, indo- de eleição. De eleição. De eleição. Né? Que daí 4 anos vai se dar só em outubro do ano que vem, que chega na metade do mandato do Jorge Seifer, né? Exato. Que são 8. Porque eu não entendo bem certinho, mas você pode até dizer com mais propriedade, que se ele não completar a metade do mandato, tem que ter uma nova eleição, né? Na verdade, existem várias interpretações e você não pode concluir nada a respeito do que muda a dinâmica da interpretação. Primeiro que há um entendimento em Brasília, naturalmente não é do judiciário, mas daqueles que acompanham o processo, de que o Jorge Seifer vai perder o mandato. Neste ano, esse julgamento já era para ter ocorrido, e daí teve o julgamento de uma outra pessoa lá em Brasília, o Jair Bolsonaro, e daí isso Teve um probleminha lá. Isso tirou o foco, retardou, mas o julgamento sai antes do final do ano, de Jorge Seifer, e quem entende melhor que a gente garante que ele perde o mandato. Daí, em perdendo o mandato, 2 coisas podem acontecer, uma delas é a nova eleição, ou a decisão do TSE em dar a vaga Ao segundo colocado. que seria o Raimundo, que foi segundo colocado com 3 mil votos de diferença para o Dário, né? Pro Dário Berger. Então, a nuance é essa. E o Raimundo continua apostando nisso porque garantem para ele que há uma clara tendência dele assumir o Senado. E talvez por isso que haja um desânimo em concorrer à federal. E em não concorrendo à federal, Lages e Serra Catarinense fica um horizonte aberto sem nenhum nome de peso para vir e somar pelo menos 100 mil votos. Porque para a federal com 70 se elege, não se elege, vai ficar na suplência. Hoje, para você eleger um federal com menos de 100 mil votos... Não vai. E nós não temos Carmen, nome mesmo. Não. A maior votação que ela teve aqui em Lages não chegou a 60 mil votos. Quem? Na cidade, a Carmen, a federal. Já chegou a 60 ela mil? chegou a 50 mil. 50 mil, cento E isso que o nome dela era estadualizada. Exato. Tinha sido secretária da saúde, enfim. Eu posso estar errado, mas eu acho que a maior votação que uma liderança teve aqui em Lages foi Raimundo Colombo em 2004, numa disputa que ele fez a reeleição para prefeito contra o Coruja, que ele fez 79 mil votos. Depois pro governo do estado, eu acho que ele fez também na cidade, né? Não, mas não foi Não nessa tanto. proporção? Não foi tanto. Tanto que existe uma realidade, e é preciso ler com calma, de uma certa rejeição hoje ao nome do Raimundo em Lages. E ele se chateia muito porque ele considera uma ingratidão essa postura das pessoas. Mas daí não vamos entrar nessa seara. Vamos voltar. Vamos deixar ele entrar com o senador e ver o que ele traz para lá. Exato. Vamos voltar. Como ele fez como governador, trouxe tanta coisa. Vamos voltar à questão de federal. Diga uma. Federal. Mas eles brigaram sobre isso, sabe? Que ele deu uma lista. Federal. Eu tenho o nome do Samuel Ramos, que a prefeita Carmen Zanotto teria escolhido para ser o nome do grupo para concorrer à federal. Substituindo. E o Samuel Ramos tem 3 tendências se ele concorrer à federal. Uma delas é fazer fiasco, a outra é conseguir uma quantidade de voto razoável, a outra é se eleger. Se eleger, a hipótese beira o 0, não acredito. O razoável seria quantos mil votos na cidade? Como é que é? O razoável seria... O razoável seria fazer ali algo superior a 15 mil votos para a federal aqui, né? Que daí já tem nome para a próxima Lages, eleição. em Lages. Esteja pensando... E fiasco é menos de 5 mil, né? Menos de 5 mil, 5, 7 mil votos. É fiasco, né? Só a máquina da prefeitura já teria esse número de pessoas. Teria, né? Embora eu desconfie muito desse negócio se máquina funciona ou não. Eu acho que não funciona. Não funciona. Funcionando eu faço, mas na hora de eu risco, não. Acho que a máquina funciona bem para a oposição. Isso é muito relativo, assim, porque assim, eu acho que uma das grandes falhas na administração anterior, né, voltando ao prefeito Antônio Seron, foi a falta de articulação política também, onde ele deixou entrar em pessoas, inclusive vereadores da mesma sigla, se confrontando, brigando, então, briga de pé para daí você não construiu liderança nenhuma. Foram atrás daí do Lio, o Lio
sem o respaldo que deveria ter. Não era político, o Lio, né? Também Mas ele anda mas agora às no vezes- meio, mas viu? às vezes O Lio agora está no meio político. Eu tá tenho vendo? uma história do Lio que é bem interessante, porque em 2020 o Seron não queria ser candidato à reeleição. E o Dr. Lio Marim era procurador de justiça e estava prestes a se aposentar. E ele fez uma leitura, eu até conversei com ele demoradamente na época, em 2020, sobre a possibilidade de pedir a aposentadoria antecipada e vir concorrer. E assim, Antônio Seron não concorreria à reeleição. E apoiaria ele. Não, trabalharia para Daí sim, eleger. daí era uma outra E daí estrutura, um acabou outro não momento. evoluindo e o Seron veio pro sacrifício, que foi a pior coisa da vida dele ter feito. Porque se o Seron encerra o mandato em 2020, saía como uma referência em gestão em Lages. Gestão de Lages. Porque os 4 primeiros foram perfeitos, né? Exatamente. Daí o segundo deu todo esse banzé que eu digo para você, independente de quem fosse o prefeito eleito em 2020, E estourar. ia sofrer, talvez não fosse Não nessa dimensão, né? Nessa dimensão, mas ia sofrer, ia ter gente da equipe sendo presa e todo o desdobramento, porque era uma coisa que estava enraizada. E já vinha, né? A Carmen Zanotto, por exemplo, perdeu por 86 votos para o Seron em 2020, mas foi uma derrota muito vitoriosa dela. 56. 56. Porque se ela fizesse, ela tem que fazer 29. Olha aí, ó. E o Seron era mais velho, se fosse 28 a 28, Mas o foi Seron sempre entraria. mais velho, em tudo Foi mais velho. uma derrota absolutamente comemorável, porque se ela se elege em 2020, Ela ia pegar um... ela ia pegar uma encrenca grande. Daí você vai dizer, no futebol e na política não tem o C, mas tem que analisar cenários e E circunstâncias. isso continua acontecendo. Agora, recentemente, ainda o GAECO ainda teve na prefeitura Exato. tomando uma série de medicação, não, Voltou pro remédio. de documentação ali que ainda vai ter algum historinho lá na Medicação somos nós. Gente, e outra realidade que nós temos é para estadual. Estadual eu não tenho preferência de nome, mas eu tenho torcida. Eu torço para que o Lucas Neves se reeleja, que o Márcio se reeleja e que a gente emplaque o Eliseu Matos. Eu acho que os frente. três... Você acha que nós temos espaço para 3? Eu acho que Mas o Eliseu acho que vai, viu? eu acho que nós temos grupo dele. nós temos potencial para emplacar esses três. A única coisa que precisaria é que não surgisse muito pangaré na cidade levando 200, 300 votos. Porque, Mas isso vai ter sempre. mas se levar 200, 300 não incomoda. Pior é se levar 2, 3 mil. Isso vai ter E sempre. depois ele vai tirar do nosso... Exato. Do que tem nome que pode fazer. Porque assim, o Lucas Neves anunciou que nesse mandato de agora já contabilizou 50 milhões de reais em emendas em ações. Dinheiro que ia para onde? Se não tivesse Sim, deputado. sim. Não, isso não já vinha veio para nós. Chapecó, Rio do Sul, Criciúma. Isso, a questão das emendas, eles têm trabalhado bastante em Lages. O Márcio também tem feito um excelente Bastante, trabalho. E eu vejo o Eliseu, quantos votos ele fez para prefeito? 21.021 ou 23.023. Foi isso. Sim. Esse eleitorado eu acho que é meio fiel a ele. Então a tendência é... Quantos ele precisa? Eu acho Quantos que votos? 35 Na verdade, mil. você tem que trabalhar com a realidade de 30 mil votos para não se garantir, mas para se viabilizar. Certo. Tá, 30 Então é mil 30 votos. pra cima. 35 mil se elege. Como é que é? 35 se elege. Não, 35... Porque tem o seguinte, o Eliseu entra numa fatia que naturalmente hoje o Lucas e o Márcio disputam o mesmo espaço. Exatamente. Que é as asas da gestão da administração. Isso mesmo. Da administração. E ali, daqui a pouco, o confronto começa a ser entre os 12 e o Eliseu começa a navegar. Sem por contar fora. que daqui a pouco a cidadania resolve colocar mais um nome, a estadual. E aqui na Mures não tem ninguém forte? Não. Nada. Por exemplo, há um ensaio da Fernanda Córdova, ex-prefeita de Palmeira, mas ela é só uma carta na manga. Para federal. Mas daí ela é só uma carta na manga do governador para eventualmente haver uma necessidade de lançar. Por exemplo, ele não vai lançar ela federal se a Carmen lançar o Samuel Ramos a federal. Não tem como. Não teria por que os dois patinarem. Aham. Tá. E não entrar os dois. Para estadual na região não vejo nome, Não tem, né? potencial, Marcelo. E o Jorginho é a grande liderança para comandar todas essa A situação. costura, na verdade, a grande costura quem faz é um cidadão chamado Bruno Melo, que é ele que está costurando, por exemplo, a ida Filho do Jorginho. da Giovânia de Sá para o Republicanos, ele, lá em Criciúma, que ficou no lugar da Carmen, Certo. na Câmara Federal.
Então, o Jorginho tem gente nas bastidores articulando isso. Em política, a eleição... Faltou um pouquinho de habilidade para a Giovana, né? Ela podia ter, assim, nesse espaço todo em Lages, ela podia ter entrado com alguma emenda, alguma coisinha para Lages. Mostrar mais serviço para a gente dizer quem precisa da carne, se nós somos Giovana. Exatamente. E hoje nós dizemos, nós continuamos precisando de uma carne lá. A carne lá seria muito bom sempre. Estrategicamente, eu acho que a Giovana foi mal orientada, né? Ou ela está jogando tudo em cima de Criciúma. De Criciúma, daí Criciúma é congestionado, lá tem o Vampiro, tem o Guide, tem apoiado mais nós. E o Júlio Garcia sai como candidato a deputado federal. E naquela região. Na macro-região. Naquela região. Ele está trabalhando, inclusive, para isso. Trabalhando bastante o Júlio. Se eu for colocar nomes na lista dos 20 que se elegerão ano que vem a federal, o Júlio está ali entre os... Ele está trabalhando bastante. Esse final de semana teve em Uruçanga, semana retrasada teve em Bom Jardim da Serra, enfim, está fazendo uma parceria lá. Inclusive está no processo também, não sei a que nível vai ser, porque o PSD também não pode vir com chapa pura, ou pode vir, que daí seria o Clésio Salvador como vice do João Rodrigues. Essa é o que... Para unir o Oeste e o Sul. E o Sul, exatamente. Mas a questão é que daí o PSD fica sozinho. E tem que pensar em colocar numa majoritária em Joinville. Os votos, a maioria. Seria a grande sacada se eles conseguissem botar o prefeito de Joinville, que se reelegeu com 70 e poucos % dos votos, né? Não há majoritária, né? Mas de qualquer maneira, as circunstâncias, voltando à paróquia, nós precisamos representatividade e nós sentimos que a estadual eu acho que se encaminha bem, mas para federal não vamos ficar sem de novo. Não visualizo uma realidade de agregação de um candidato a se eleger. De Lages e região não tem muito. E nós estamos falando de uma realidade, gente, de uma votação que você que está nos assistindo vai para a urna daqui a um ano, dia 4 de outubro. Um ano, é um tapa. Já estamos aí, o Papai Noel já está chegando. A campanha eleitoral vai começar lá em agosto, então estamos a 10 meses da campanha e as coisas fluem, né, Marcelo? Nossa, é uma velocidade muito grande, assim, mas a articulação que eu penso que deve estar sendo feita, né? O governador realmente deve estar envolvido diretamente nessa questão, até porque pegou a prefeita Carmen como uma grande liderança da região, mas hoje ela é prefeita e tem que fazer o substituto. Ela pode até pensar em fazer o substituto naquilo que nós conversamos anteriormente, na questão depois do segundo mandato dela, né? Com alguém indo para o sacrifício nesse momento. Tem essa... Poderia acontecer isso, mas enfim. Edson, obrigado. Obrigado ao Marcelo Kowalski, ao Alair Cel, parceiros nossos de outras lidas, e é bom estar proseando com vocês aqui. Vamos se informar mais sobre farmácia na próxima, que eu quero uma lista, e não esqueça de passar os nomes com o Marcelo. Dos remédios. Aqueles dois. Tá. Da enxaqueca. Principalmente da enxaqueca e o outro lá que é para acalmar. Visita o Dr. Júlio Gargione. Não é o Júlio é gente boa pra caramba. E o Júlio é gente boa. Visite ele que eu recomendo. Que marketing para ele. Mas é um homem que resolve. Eu tinha um problema de enxaqueca, acabou. Esse aí me interessou. Acho que enxaqueca mas também o cara lidar com esse homem toda semana. Como é que eu não vou ter dor de cabeça? Eu tô dizendo que a barba branca do Marcelo. Não é por isso. 2 anos com esse homem. A barba branca é a idade. É a idade dele. Obrigado por estar conosco. E a mim, então eu já estou com os 80, tá tudo branco. Tu tá quase 90. Um abraço para todos vocês. Hoje tivemos um grande prazer de bater um papo aqui com o Edson, que é conhecedor da política da região de Santa Catarina, né? E sabe muitas coisas aí que nós teríamos aí muito tempo ainda para bater um papo. Mas vamos ficar por aqui. Obrigado, Cel. Né? Semana que vem tem um filme de novo. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos no filme. Um grande abraço a todos. A cada mensagem esquecida, a autoridade da sua advocacia derrete. Chega de perder credibilidade por desorganização. Está na hora de virar o jogo. Fale com a Just Plus, software completo de gestão jurídica, organização e mais faturamento para o seu escritório.
Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido. Com o apoio da transportadora Zappellini, que através de suas boas práticas constrói caminhos de responsabilidade e solidariedade, a Nova Era TV, por meio da Expedição Pantanal 2025, percorreu estradas e rios para levar muito mais do que alimentos. Levou esperança. Foram dias intensos, navegando pelo coração do Pantanal Sul Mato-Grossense, encontrando comunidades ribeirinhas que carregam consigo a força da natureza e a simplicidade de quem vive em harmonia com o rio. As cestas básicas entregues não representam apenas o sustento de hoje, mas um gesto de carinho, cuidado e presença. Elas levam consigo a mensagem de que ninguém está sozinho, de que juntos podemos enfrentar as dificuldades e transformar realidades. Cada sorriso recebido, cada olhar de gratidão foi combustível para seguirmos firmes em nossa missão de comunicar, registrar e também servir. A Expedição Pantanal 2025 não é apenas uma viagem, é um movimento de solidariedade, um elo entre quem pode ajudar e quem mais precisa. Em nome da Nova Era TV, agradecemos à transportadora Zappellini por ser parceira desta causa, mostrando que quando empresas e pessoas se unem, o bem chega ainda mais longe. Porque solidariedade é o que dá sentido à nossa jornada. E juntos, semeamos esperança às margens do Pantanal.